Oi, gente, estamos chegando e seja muito bem-vindo a esse momento nosso aqui no rádio e na TV para falarmos sobre espiritualidade, ocultismo, magia, dons paranormais, né? E também coisas que estão acontecendo no mundo de hoje e como que isso se relaciona, né, com o lado espiritual. Bom, no programa de hoje, ao invés de eu entrar novamente com um tema estabelecido, como eu costumo fazer, eu vou abrir para o público que acompanha o meu trabalho perguntar aquilo que gostaria de saber. Não é pergunta sobre vida pessoal, como eu costumo fazer assim com o tarô, respondendo vocês, não é para análises tarológicas, para previsões, mas coisas que às vezes estão acontecendo na sua casa, ou que acontece com você, né? Ou que você gostaria de saber sobre dons paranormais. Enfim, você fica à vontade para me perguntar. Aliás, por isso que eu estou com o celular aqui, porque eu abri uma live também. E aí eu vou responder a galera, agradando hoje, né, aos seguidores, ao pessoal que acompanha aí o meu trabalho. Eu vou responder, né, a galera que mandar perguntinha aqui para mim pelo Instagram, tá? E você pode perguntar sobre o que você tem curiosidade, tá? Proteção, né? Aliás, vocês estão se protegendo direitinho? Muito importante, né? Porque a gente é influenciado com tanta informação, tanta notícia, tanta energia à nossa volta. E agora, né, essas influências elas estão acontecendo de um modo que a gente não percebe, mais disfarçado, inclusive. Porque antes, né, a gente ia trabalhar, a gente sentia de repente, né, um ataque energético ou uma influência. Às vezes, quando você estava indo para o trabalho na condução, né, quem toma ônibus, trem, metrô, né? Às vezes no trânsito, às vezes num lugar cheio, né? Ou você que lida com o público sabe o quanto é difícil, você que atende, né, num balcão, numa recepção, às vezes o pessoal solta os cachorros em você, e aí tem também no trabalho, né? Na empresa, pessoas que às vezes, né, têm ideais e pensamentos contrários aos seus e de repente tem aqueles choques, né, energéticos ali contigo. E antigamente os ataques eles vinham dessa forma, então a gente sentia ali com mais facilidade e rapidez da onde estava vindo. Mas desde que começou esse mundo virtual, né, começou e tomou uma força total, ficou mais difícil da gente perceber da onde vem o ataque. Porque às vezes você fez simplesmente uma postagem no seu Instagram, nos seus stories, e a pessoa vai ter acesso àquilo no momento que ela abrir o celular dela e começar a mexer. E aí, naquele momento, ela vai olhar para você e a sua postagem vai emitir algum sentimento nela, né? Vai fazer com que ela pense ou sinta determinada coisa. E às vezes o que ela vai pensar ou sentir é negativo. E ela vai estar olhando para sua foto, emitindo aquele pensamento, aquele sentimento, e como consequência, uma energia negativa que vem dali e vai sendo direcionado para você à distância. E aí, de repente, tudo está correndo bem no seu dia e do nada te dá uma baixa de energia, aquela abrição de boca, aquele sono, aquela moleza. E você fala, ué, mas eu estava tão bem, né? Da onde veio isso? Ou você começa a ficar tomado de emoções contraditórias, diferentes da que você estava cultivando. Então, esses ataques, né, muitas vezes eles vêm sem a gente perceber, né? Porque nós estamos expostos o tempo todo, né? Então você está muitas vezes trabalhando no esquema home office e você acha que você está protegido porque você está na sua casa, né? Então, de fato, você tem um pouco mais de bem-estar, você está protegido dos males que podem acontecer na rua, mas você não está protegido dos males que rondam a gente energeticamente quando as pessoas pensam em nós, né? Antigamente, as pessoas não pensavam tanto em nós, elas pensavam em pessoas públicas e emitiam essa energia desse mesmo modo para pessoas públicas que estavam na televisão, no rádio, mas geralmente era aquela mesma nata, né? Apresentadores, pessoas que estão ali expostas diariamente. Mas agora todo mundo passou a ser exposto diariamente, porque todo mundo tem rede social, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem YouTube. Então, o WhatsApp, né? E atualiza ali o status do WhatsApp. Então, na verdade, aquela vitrine que era voltada a celebridades, artistas, políticos,
personalidades midiáticas, né, que eram as pessoas que tinham os holofotes, né, isso acabou e todo mundo ganhou holofote. Então está todo mundo exposto. Pode ter certeza, as pessoas antes de fechar um negócio com você, quando não te conhecem, vão lá fuçar no seu Instagram, procurar você, né, para ver como que é o seu estilo de postagem, sua linha de pensamento, o que você posta. Daí muita gente olha e fala, ixi, a pessoa posta coisas políticas, ou é pessoa ali de direita, ou é pessoa de esquerda, né? E aí as pessoas acabam gerando, né, um pensamento, ou até um preconceito, né, em relação a você sem te conhecer, mas por conta daquilo que você posta, tá? Então a gente tem que até tomar muito cuidado, né? Em relação ao que a gente posta, porque isso tudo vai contribuir para que as pessoas pensem de uma forma ou de outra em relação a nós e para que a gente sofra ou não ataques psíquicos, né? Energéticos, espirituais, né? E por aí vai. Então a gente precisa se proteger melhor, galera, a cada dia, tá? Bom, vamos responder aqui um pouquinho o pessoal que está no Instagram comigo. Vamos entrando, gente. Vamos ver. Edu, gostaria de saber se tem algo para proteção do lar, contra inveja, maus desejos, etc. Quem perguntou, perfil G Almeida 82. É muito legal. Eu acho que a proteção da casa é uma coisa que a gente precisa priorizar. Eu acho que para quem gosta de plantas, um vaso 7 ervas é uma coisa legal de se ter, né? Quem tem tempo de cuidar. Mas eu penso também que existe um cristalzinho que é a vassoura de bruxa, que também é chamada de cianita. Esse cristal é poderoso para você colocar na entrada de casa, no batente. Você pode pendurar uma vassourinha, né? Então a função dela vai ser limpar as energias negativas para que não entrem na sua casa. Então vassoura de bruxa ou cianita é ótima para proteção do lar, tá? Quem mais está aqui com a gente? Eu, Ricardo Freitas. Edu, sobre assistir em casa filmes de terror, tem algum perigo? Precisa de alguma proteção? Bom, muita gente que estuda sobre espiritualidade e sobre energia vai falar que você não deve assistir esses filmes em casa, que esses filmes são terríveis. Eu acho que tudo depende muito do que a gente sente em relação ao que a gente está assistindo, o efeito que isso produz em nós. A gente tem que começar a observar, né, como que a gente fica, porque para algumas pessoas, elas vão assistir, né, aquele sangue o tempo inteiro voando ali pela tela e vão achar engraçado, né, porque algumas coisas que acontecem em alguns filmes de terror são coisas que não têm a ver com a realidade, né? E tem filme de terror que parece mais comédia do que terror real. Então tem filme de terror que eu tô assistindo que eu nem me assusto, né? E tem alguns que você toma aqueles sustos ali na hora, né? Por conta da música, da trilha, do que acontece na cena, mas que você consegue separar muito bem e entender que aquilo ali é só um filme, né? Uma fantasia, não tem a ver com a realidade. E aí você nem se desespera, consegue até assistir sozinho, numa boa. Eu, vejo filme de terror sozinho, numa boa e nem aí, né? Em relação a isso. Agora, tem pessoas que não conseguem fazer isso ou ficar com as luzes apagadas, ou que assusta o tempo inteiro, ou que tem medo, ou que ficam influenciadas, depois não conseguem ficar sozinha em casa, fica preocupada. Aí essas pessoas não devem assistir, tá? Sobretudo, um cuidado é válido para esse tipo de filme. Assisti-lo horas antes de dormir seria o ideal e não quando você já está ali, né, para embarcar. Então, o que é isso? Não assista, sei lá, 10 da noite, 11, meia-noite. Por quê? Porque é um momento que você já está em estado alfa, muitas vezes entrando em estado alfa, né, que é um estado do seu cérebro que você absorve mais aquela informação e vai para o seu subconsciente. Então, é mais legal assim assistir, sei lá, final da tarde, começo da noite, né? E não quando você já está para dormir, porque você pode absorver aquilo e mandar para o seu subconsciente, tá? Mas eu acho que pior do que filme de terror são séries, né, sobre assassinatos reais, né, criminosos, né?
esses crimes reais, né, coisas que existiram e existem, sobre serial killers, né? Existem canais de televisão que falam só sobre isso, recriando as cenas, né? Então isso é mais perigoso, porque isso a gente sabe que aconteceu, né? Diferente do filme que a gente ainda pensa sobre um olhar de fantasia, isso é uma coisa que de fato aconteceu e a gente vai entrando ali naquilo, imaginando o que a vítima sentiu e passou, né? Que nem aqueles programas que tinham antes na Globo, Linha Direta. Então eu acho que tudo isso faz mais mal do que filme de terror, tá? Bom, gente, vamos participando. Perfil Set Store. Edu, eu costumo ver vultos e tipo uma voz no ouvido esquerdo. O ouvido direito fica normal. Quando quebrei a perna, senti cheiro de morte uma hora antes. O que pode ser? Mediunidade, tá? Paranormalidade, sem sombra de dúvidas. Quando você escuta coisas que os outros não estão escutando, sente cheiro que os outros não estão sentindo, é algum dom que existe e que pode ser lapidado também através de exercícios, né? Galera, para quem tem esse tipo de coisa, no livro Segredos da Paranormalidade, eu falo muito a respeito, tá? Quais são os dons que existem e como que vocês podem desenvolvê-los. Algumas pessoas falam, eu quero parar de sentir isso, eu não quero ter. Bobagem. Por que não? A gente tem que aprender a lidar, né, com as nossas capacidades, né? Tem coisas que a gente não escolhe, que a gente desperta elas em nós, que a gente desenvolve ou que a gente até vem para a vida com elas, tá? E lá no livro Segredos da Paranormalidade eu falo muito sobre isso, tá? Aliás, gente, como que vocês podem adquirir? Lá pelo site da Astral TV. Aí você recebe no conforto do seu lar, eu te mando autografado e com marcador de páginas, tá? Deixa eu ver. Edu, o que fazer? Tenho muito medo da morte. Sou mãe de 2 filhos. Isso fica muito na minha mente. Não me dá sossego. Só quero viver e cuidar dos meus filhos. Quero tirar esses pensamentos da minha cabeça. Tanísia Coimbra. Tanísia, é absolutamente normal. Quando você se torna mãe, quando a gente se torna pai, muda muito a nossa concepção sobre o mundo. Quando não, é a gente por nós mesmos, né? É o que a gente sustenta ali na nossa mente, no nosso subconsciente. Aí a gente não liga tanto, tá? Mas quando a gente se torna pai ou mãe, que você sabe que tem ali um serzinho que precisa de você, que depende de você, aí a gente já começa a dar mais valor à vida, isso mais do que a nossa ainda, a deles, né? Então, o medo de acontecer alguma coisa. E aí, às vezes, isso vira um pouco preocupante, porque daí a gente deixa de viver o agora preocupado com possibilidades, né, que são fantasiosas, né, e que são negativas e que vão ali nos tornando refém, né, deixando a gente o tempo inteiro ali tenso. E não pode, tá? Precisa reprogramar a sua mente. Cada vez que esses pensamentos vierem, cancele eles na sua tela mental. Faça um enorme X vermelho na sua tela mental, apague esse pensamento da sua cabeça e recrie, ressignificando. Aí você mentaliza as crianças felizes, se desenvolvendo, vocês também, você viajando com eles, passeando e pense em alguma coisa boa que você quer fazer com eles. Por exemplo, nesse final de semana a gente vai no cinema e dar uma volta no shopping e tomar aquele sorvete gostoso. E aí você pensa no que você quer fazer. Automaticamente você já ressignificou um pensamento irreal, né? Que só estava ali para te colocar para baixo, você ressignificou e colocou um novo pensamento no lugar. Temos também, quando a gente está assim, fortalecer nossa proteção, porque às vezes são obsessores, viu? E sofredores que a gente atrai também quando a nossa vibração baixa e que ficam ali na nossa cabeça colocando esse tipo de informação. Tem vezes que isso pode ser de origem espiritual, tem vezes que na verdade é a nossa mente que cria coisas nesse âmbito, porque a mente mente o tempo todo para a gente, para colocar a gente para baixo e deixar na pior, tá? Então, precisa ver a origem, mas independente disso, ressignificar o pensamento na hora que acontece, tá? Bom, gente, eu também quero lembrar você que se você quiser rever esse vídeo, ele é postado no YouTube depois que o programa vai ao ar aqui no rádio e na televisão. Se você não está inscrito no canal, busque lá Edu Scarfon,
inscreva-se e ative o sininho para você receber notificação sempre que entrar um vídeo novo por lá, tá? Edu, o que fazer para uma pessoa que está triste, com mágoa, não esquece um relacionamento que já acabou? Bom, eu acho que assim, a mágoa, a tristeza, ela só deixa a gente mais preso na situação. E se o objetivo é se livrar disso, a gente precisa começar a expurgar todos esses sentimentos e deixar de produzi-los. Eu acho que um bom ritual de corte espiritual, de divórcio espiritual, energético, é bacana de ser feito. Nesse caso, a gente pode pegar uma vela, escreve o nome da pessoa completo de baixo para cima, uma vela branca, e outra vela, seu nome completo de baixo para cima. Põe uma do lado da outra num prato e pega um barbante e conecta uma vela à outra amarrando as duas, tá? Pode ser vela branca, pode ser vela negra também, porque o preto representa a finalização, né? Aí você acende as velas para os protetores seus e da pessoa, tá? E você vai pedindo que eles ajudem para que os vínculos sejam rompidos. E quando esse barbante queimar, o vínculo que existe não mais existirá. E aí você deixa ali as velas queimando o tempo todo. Em determinado momento elas vão queimar o barbante e vai se soltar. As velas vão se libertar uma da outra, representando que você e a pessoa também estão se libertando. Uma outra coisa também, aí numa seara mais terapêutica, pode-se fazer um elixir de cristais. Então pega a água filtrada, coloca uma água marinha dentro, que é um cristal, para a gente se libertar de mágoa, de tristeza, tá? E aí você pode pôr também um quartzo branco leitoso, que é o higienizador da alma e que traz paz para a gente. E por fim, né, uma cornalina para você voltar a ter alegria e vontade de viver. Granada, quartzo branco, cornalina, tá? Pode-se até pôr uma sodalita também, seria ótimo, que é um cristal que ajuda a gente a ficar mais frio, mais racional e perceber que aquela situação não tem mais nada a ver ou não é mais pra gente, tá? Aí você põe na água, deixa energizando. No dia seguinte, pega essa água, põe em garrafinhas para você beber. Se quiser, repõe com uma nova água com os cristais para você ingerir no outro dia. E aí você vai tomando sempre a água energizada por estes cristais, tá? E toma isso por 21 dias. Vai ajudar bastante. Se quiser rever os cristais, o vídeo vai estar lá no YouTube, tá? E vamos chegando, gente. Quem mais está aqui? O que fazer quando a gente chega no ambiente e as pessoas se incomodam com a nossa energia? Nossa, isso é muito ruim, né? Vocês já viveram isso, gente? Já passaram por isso? Você chega no ambiente, você tem uma impressão que você não é bem-vindo ali, que as pessoas não se sentiram bem com a sua chegada. Isso é muito real, né? A gente sente como se a energia estivesse empurrando a gente para trás, né? Afastando a gente. E dá um choque, né? Energético na hora. Então, o que eu faço, né? Busco ser muito simpático para quebrar aquela emoção do ambiente que as pessoas estão emitindo. E assim que eu posso, ou eu vou ao banheiro ou a algum lugar e eu jogo luz nessas pessoas. Eu visualizo uma luz rosa para elas se harmonizarem a mim, tá? E uma luz ali laranja para poder trazer alegria, vigor, né? Uma energia de vida para aquele ambiente que ficou impactado negativamente. Mas eu visualizo essas luzes ali indo em cada pessoa que estava no ambiente no momento que eu cheguei, tá? E também visualizo às vezes no próprio ambiente em si ou no ambiente e permeando as pessoas também. Então é algo que pode ser feito, tá? Mas eu acho que a gente sempre tem que fazer alguma coisa na hora que quebre o sentimento. Falar alguma coisa engraçada, ser simpático. Não que você queira necessariamente agradar essas pessoas, mas para quebrar aquela energia, tá? E ressignificar tudo aquilo. Então, acho que é por aí, tá? Gente, quem estiver precisando de leitura de tarô, eu ainda estou atendendo, tá? Diariamente. E existe um WhatsApp para isso, para você agendar o seu horário. Eu vou passar para você, é código 11, número 97374 5755. Então, repetindo, 11 9
7374 5755. Só você agendar aí o seu horário, que a gente pode, numa leitura de tarô, dar uma analisada completa no que você está atraindo para cada área da sua vida. Futuro próximo, o que esperar? Trabalho, dinheiro, amor, saúde, família, espiritualidade, por aí vai. E aí, após a gente olhar essa leitura geral, a gente começa a focar em pontos específicos que você gostaria, aprofundando aí em cada situação, tá? Então, para saber mais, código 11, número 97374 5755, ok? E tô no Instagram, gente, @eduscarfon. Vamos seguindo lá, tá? Que tem videozinhos também legais que eu coloco para vocês, com dica de ritual, de banho, né? De coisas que vocês podem fazer, tá? Você, como paranormal, podia falar um bocadinho sobre o Divaldo que se foi? Então, eu acho que, bom, não tem nem o que dizer, né, que foi uma pessoa extremamente espiritualizada, né, de suma importância para o espiritismo, né, que tinha uma missão espiritual forte, né? Bom, todos nós temos alguma missão de vida, temos alguma missão espiritual, mas tem pessoas que têm missões espirituais que envolvem outras pessoas, que envolvem uma comunidade, que às vezes envolvem uma filosofia. E essas pessoas, elas são como se fossem pequenos avatares, né? Avatares dentro de uma seara que vem para poder fortalecer aquilo, né? Então foi uma pessoa que tinha uma missão incrível, né? E que foi se despedindo pouco a pouco, né? Todos nós sabíamos, né, que estava chegando o momento dele, obviamente, né? Uma coisa que a gente pode ver racionalmente mesmo, né? A pessoa já tinha uma idade avançada, já era bem senhorzinho, né? Tinha tido várias internações nos últimos tempos, então a gente sabia que ele estava se despedindo, né? E o espírito dele deu essa oportunidade para todos que estavam ao redor irem se despedindo. Mas eu sinto que com a partida dele foi o fim de uma era em relação a grandes expoentes de espiritualidade, né? E que a gente está começando uma nova era, que novos expoentes serão revelados, mas que vão trazer um olhar sobre o espiritismo diferente do olhar que a gente teve até o momento, com novas revelações e novas descobertas. Novos experimentos virão em relação à mediunidade daqui para frente. Do mesmo modo que o Papa Francisco tinha uma missão de modernizar, né, um pouco mais, dentro do que é possível, a instituição da Igreja Católica, eu sinto que virão pessoas novas que vão ter a missão de dar uma modernizada em relação ao espiritismo. E não que esteja antiquado alguma coisa. Não tem a ver com antiquado, com moderno, com contemporâneo nesse caso, mas tem a ver com novas descobertas sobre a questão dessa religião, né, dessa filosofia, que é a filosofia espírita, tá? Edu, tem algum ritual para quando a vida parece que não vai para frente? O ritual mais importante quando as coisas estão paradas é a gente se movimentar e fazer movimentos diferentes, porque tudo que a gente está vivendo no externo é um reflexo de como a gente está internamente. E às vezes a gente tem muita dificuldade de mudar como a gente está internamente. Então nós precisamos fazer coisas diferentes no externo, ações diferentes, falar com pessoas diferentes, ir em lugares diferentes, ler coisas diferentes, uma rotina diferente, passar por lugares diferentes, caminhos diferentes dos que a gente costuma fazer, e isso vai nos ajudar a mudar, né, como estamos internamente, e aí fora é sempre um espelho, tá? Vai espelhar como a gente está dentro. Os rituais de magia, de espiritualidade podem ajudar também, mas para mim é a gente sair fazendo coisas diferentes, tá? Bom, galera, eu quero lembrar então que estou no Instagram, Edu Scarfon, YouTube também, Edu Scarfon Oficial, se inscreva lá. Estou sempre por aqui na Vibe Mundial com vocês, tá? E também na Astral TV.
Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente continua falando nas redes sociais e nos vemos no próximo programa. Bênçãos brilhantes e até lá.